Todos na manhã desse dia, com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos, amigos, ouvintes. Mais uma vez estamos aqui na manhã deste dia, anunciando este Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Em Marcos 15:16, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A oportunidade que Deus ainda está dando para mim e para você é enquanto estamos com vida, porque está escrito na palavra de Deus que após a morte segue o seu juízo, e diante do Senhor naquele grande dia, diz a Bíblia Sagrada, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E na oportunidade que estamos tendo hoje ainda de anunciar este Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, porque Jesus em Marcos 15:16 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o que estamos fazendo, anunciando, porque diz a Bíblia Sagrada que a vinda de Cristo será como nos dias de Noé. E como era nos dias de Noé? Nos dias de Noé, diz a Bíblia Sagrada, eles bebiam, se divertiam, casavam, davam-se em casamento. Até que veio um momento que Deus olhou do céu para a terra, diz a palavra de Deus. E o pecado deles subiu até a narina de Deus, subiu até Deus. E Deus então usa um profeta chamado Noé. E Noé pregava e anunciava para eles: arrependei-vos, porque o pecado de vocês chegou até Deus. E Deus então disse: Noé, constrói uma arca, Noé. Prepara uma arca, Noé, porque ainda há oportunidade para eles se eles se arrependerem. Mas diz a Bíblia Sagrada que eles olhavam para Noé e diziam que Noé não sabia o que estava dizendo. E de repente então Noé continua a começar aquela arca, continua fazendo aquela arca, e eles olhando para Noé e dizendo que Noé não sabia o que estava dizendo. Noé pregou aproximadamente 100 anos. A arca foi construída. Quando então começa a chover, o povo que criticava Noé, aqueles mesmos que diziam Noé não sabe o que está falando, a arca é fechada, eles retornam a arca outra vez, batem na porta da arca, só que a porta da arca já estava fechada. Sendo assim, a porta da arca fechou, não tem como ninguém entrar, porque quem fechou foi o próprio Deus, trazendo para os dias de hoje, no século 21, a porta ainda está aberta. Que porta é essa, pregador? A porta de hoje, no século 21, é a porta que representa Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Em Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6, lá Jesus disse que só Ele é o caminho, que só Ele é vida, que só Ele leva o homem até a Deus. Está escrito na palavra de Deus que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas Deus está pronto a perdoar o teu pecado. Está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo, Evangelho de João, capítulo 3, o verso 17, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E nesta oportunidade que Deus continua a dar para mim e para você, aproveita enquanto Deus está te dando a oportunidade, porque está escrito que após a morte segue o seu juízo, e está ordenado ao homem morrer somente uma vez, e depois disso vai vir o juízo. Qual juízo você quer para você? No juízo final haverá um juízo, haverá uma sentença de morte eterna, mas uma sentença de vida eterna. A sentença de morte eterna é para esse ou para aquele que estão vivendo nesta terra, se não se arrepender diante do Senhor, aceitando a Cristo como Salvador, renunciando o pecado e aceitando a Cristo como Salvador, no juízo final será lançado no lago de fogo. Mas antes de você partir dessa terra, você arrependendo dos seus pecados e aceitando a Cristo como teu único e suficiente Salvador, diz a Bíblia Sagrada que ressuscitará para a vida eterna. Aproveita, meu amado, aproveita, meu amigo, enquanto Deus está te dando a oportunidade. Que Deus possa continuar te dando essa oportunidade, mas não demore. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Amém.